Bom dia, pastor. Meu nome é Ana Paula. Pastor, moro em cima da casa da minha sogra. Sou casado há 16 anos e sempre ela me humilha e sai falando de mim para todo mundo. O que faço, pastor? Eu já não fui embora porque amo minha família e tenho uma filha de 13 anos com o filho dela. Como é o nome dela? Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula, isso é o ônus. É o ônus, né? Porque você casou e foi morar no que é dela. E esse é o problema. Por mais que as pessoas sejam pessoas boas, né, Breno? Pessoas boas. E às vezes tudo no começo é bom, né? Tudo no começo é a mil maravilhas, né? Um funcionário no começo, um empregado no começo, um obreiro no começo, uma pessoa... Tudo no começo é bom, né? Um casamento no começo, tudo no começo é bom. Mas a convivência é algo muito difícil. E quando você mora no que é da pessoa, a pessoa se sente no direito de dar pitaco. Ela se sente no direito de interferir. Ela se sente no direito de dar a sua opinião, porque você está morando no que é dela, né? Ah, mas foi eu que construí, mas construiu no que é dela. Foi eu que fiz a casa assim, mas fez no que é dela. Então, ela se sente no direito de dizer, olha, está morando no que é meu, está comendo do meu pirão, tem que provar do meu cinturão, como diz o ditado do sertanejo, né? Então, assim, eu diria para você não se separar do seu marido, você ama a sua família, você quer continuar com a sua família. Eu diria para você se fortalecer no Senhor. Lembra de Davi, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, Davi na cidade de Ziclag, quando todas aquelas pessoas que até pouco tempo eram aqueles que lutavam ao lado dele e que estavam dispostos a morrer por ele, se levantam contra ele e querem matá-lo apedrejado. Quando Davi e seus homens chegam em Ziclag, que a cidade é um verdadeiro monturo de cinzas, e as mulheres, as crianças e os velhos tinham sido sequestrados, e aqueles homens de Davi não acharam suas filhas, seus filhos, seus pais, e não acharam suas esposas, e responsabilizaram Davi, dizendo: a culpa é sua, porque por sua causa nós estamos passando por isso, por acreditar em você, por trazer você para dentro da nossa vida, a gente está passando por uma situação dessa. E eles choram e se angustiam, e eles pegam em pedras para apedrejar Davi. E naquele momento eu aprendo muito. Qual foi a reação de Davi naquela hora? Não foi brigar, não foi discutir, não foi se nivelar. Havia uma situação de revolta, havia uma guerra espiritual, havia uma situação em que Davi estava dizendo assim: Deus, eu não entendo o que é que está acontecendo, eu não sei por que isso aconteceu. Os amalequitas tinham vindo, tinham tocado fogo, tinham levado as mulheres, as crianças, os velhos, tinham levado todos sequestrados, e Davi não sabia o que fazer. A Bíblia diz, está lá em 1 Samuel capítulo 30, a Bíblia diz que Davi pegou o seu colete, a sua estola, o seu colete sacerdotal, e foi adorar a Deus. E foi buscar, segundo o texto bíblico, foi buscar se fortalecer no Senhor. No Senhor. Porque se fortalecer no Senhor é ter uma estrutura espiritual e emocional para suportar certas situações. É ter a paciência necessária para não dar importância àquilo que não tem importância, para não supervalorizar certas coisas, para não fazer o gigante ficar maior do que o que ele é e dar uma dimensão desproporcional, desnecessária a um problema que não é tão grande e não tem tanto significado. Então, minha sogra fala besteira. Sabe uma coisa? Não vou dar ouvidos para as besteiras que ela fala. Não vou me deixar atingir, não vou levar em conta, não vou levar em consideração,
Pelo contrário, sabe o que é que eu aprendo com Davi nesse momento, nessa narrativa, nessa ocasião? Sabe o que é que eu aprendo com Davi? Davi começa a fazer dos seus adversários seus aliados. Isso acontece em 2 ocasiões no capítulo 30 do primeiro livro do profeta Samuel. Davi faz daquelas pessoas que estão contra ele, contrárias a ele, ele faz seus aliados. Primeiro os homens de Davi, que estão ali furiosos e revoltados e angustiados e querem apedrejar Davi, e Davi poderia entrar em conflito com eles. Brigarem ali e entrar em conflito. Davi prefere se acalmar e buscar Deus e adorar e se fortalecer no Senhor. Ele se reveste de tanta unção, de tanta autoridade espiritual, que ele convence os homens a largarem as pedras e ir com ele em busca de resgatar o que foi levado. Ele traz aquelas pessoas para o seu lado. Os caras estavam com pedra na mão, soltam as pedras e vêm lutar de novo ao lado de Davi para resgatar aqueles que tinham sido levados. No meio do caminho, Davi acha um soldado, um servo de uma amalequita, um egípcio, ferido, doente e abandonado. Quando os homens de Davi acham aquele homem, vamos matar ele. Não, Davi, não, ninguém vai matar ele. Vamos cuidar dele da melhor forma possível. Vamos colocar remédio nos ferimentos deles, vamos dar água e pão para ele e vamos cuidar dele da melhor forma possível. Davi chama aquele homem, coloca remédio nas feridas, dá água, dá pão, cura o homem e chega para o homem e diz assim: me ajuda. As nossas crianças foram levadas, nossas mulheres foram, nossos pais foram levados. Você pode me ajudar? E o homem diz: tu promete que tu não vai me entregar para eles? Ele diz: prometo, você vai conviver, você vai vir para o nosso lado. E aí o homem entrega o local, diz aonde eles estão, diz quantos são, diz que está todos vivos. Davi recebe tudo pronto. A sua habilidade de fazer de inimigos aliados. Então, assim, o conselho do pastor aqui hoje é o seguinte: não veja a sua sogra como a sua maior inimiga. Ore por ela, ame a vida dela e não dê ouvidos ao que ela fala e muito menos importância, porque ela está cega e ela está sob uma influência que o inimigo usa a vida dela e a boca dela e as palavras dela para afrontar e para atingir você, e ele está conseguindo êxito porque você está se sentindo afrontada e ofendida, e isso está criando um clima de guerra e desespero, porque você está dando importância para aquilo que você não deveria dar importância. Então, se alguém, se ela te provoca, se ela faz maldade, você dá tapas de bondade, tá entendendo? Então ela te trata de um jeito e você trata ela de outro, porque se ela te trata de um jeito e você responde e paga na mesma moeda, não há diferença entre você e ela, vocês duas estão no mesmo nível. Mas se ela te faz maldade e as maldades que ela te faz você paga com bondade, e ser bom é uma arma poderosa. Ser bom para quem não merece, ser bom para quem te persegue, ser bom para quem é ruim para você, é uma arma poderosa. Eu me lembro de um testemunho de um irmão, quando eu era pastor do Pan-Americano, em que esse irmão, ele não sei se foi outro pastor que contou, se foi o próprio irmão, faz tantos anos isso, eu me lembro da história, mas não me lembro quem contou a história. E o que eu me lembro é o seguinte: o camarada morava vizinho, um camarada crente, servo de Deus, morava numa vila, vizinho a um camarada que era ímpio, endemoniado, briguento, violento. E esse cara viu que o vizinho lá era um crente e fazia questão de ficar perseguindo o rapaz, viu, Breno? Humilhando o rapaz, ofendendo o rapaz, ridicularizando o rapaz, humilhava na frente da esposa, mexia com a esposa do rapaz, mexia com os filhos do rapaz. E aquele irmão orava tanto: meu Deus, me ajuda, eu não tenho para onde ir, meu Deus, eu não tenho como sair desse lugar agora, Senhor, o que é que eu faço, meu Deus, pelo amor de Deus. E aí as casas eram uma casa colada na outra e os quintais eram interligados. Só tinha um muro no quintal que separava um quintal do outro, né? Aí o cara vai lá e ele pega e fura um buraco no muro e ele bota o esgoto dele, a fossa dele, a lama dele toda pro quintal do rapaz, do irmão.
só para provocar mais ainda a situação. E esse irmão, quando vê aquela lama no quintal e aquela coisa toda, ele vai lá e planta no quintal uns pés de bananeira. Ele planta ali onde tem lama, onde está muito sujo, muito brejado. Ele vai lá e planta uns pés de bananeira naquela lama lá, que o cara estava mandando para o quintal dele. E ali começam a nascer pés de bananeira muito bonitos, os cachos de banana enormes, entendeu? Começa uma plantação de bananeira muito bonita. E quando nasce um pé de bananeira lá com um cacho muito grande, enorme, ele vai lá e corta aquele cacho enorme e vai lá, bate na porta do vizinho e entrega para ele de presente. E o cara disse assim: poxa, cara, foi num dia que Deus mandou ele fazer isso, ele foi lá e fez. Ele disse: poxa, cara, tô cheio de problema aqui, tô cheio de luta, a mulher foi embora de casa e levou meus filhos, eu tô com a minha vida desgraçada, eu só te faço maldade e você vem aqui e faz isso pra mim. Aí ele entrega aquele pé de bananeira e convida ele para a igreja. E no dia que ele vai para a igreja a primeira vez, ele se converte. E o rapaz ganhou aquele inimigo, ganhou ele para Cristo. E aí, a moral da história é que quando Deus permite que uma pessoa fique se levantando para perseguir a gente, é porque Deus está levantando a gente para ser bênção e orar por essa pessoa. Ela precisa de cobertura de oração. E é você que vai orar pela sua sogra. Tá bom? Um cheiro. Deus te abençoe.